Seja qual for o fim desta guerra, a guerra contra vocês, nós ganhamos. Ninguém restará para dar testemunho, mas, mesmo que alguém escape, o mundo não lhe dará crédito. Talvez haja suspeitas, discussões e investigações de historiadores, mas não haverá certezas, porque destruiremos as provas junto com vocês. E ainda que fiquem algumas provas e sobreviva alguém, as pessoas dirão que os fatos narrados são tão monstruosos que não merecem confiança. Dirão que são exageros da propaganda aliada e acreditarão em nós, que negaremos tudo e não em vocês. Nós é que ditaremos a história dos Lager, campos de concentração. Esse é um trecho de um diálogo de um SS do campo de concentração de Buchenwald com Simon Wiesenthal e está nesse livro aqui, Afogados e Sobreviventes, do Primo Levi. Hitler dizia que ninguém se lembraria dos judeus, porque afinal de contas, quem se lembra dos armênios? Contrariando o que os nazistas e Hitler pensavam, hoje nós vamos falar de mais um capítulo a respeito do Holocausto, o massacre de Babi Yar. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai Veja, por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa, se inscreve por favor, eu peço que você utilize o campo dos comentários, mande esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça do seu like. Hoje, 27 de janeiro, é o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Em 27 de janeiro de 1945, os soviéticos libertaram Auschwitz-Birkenau, por isso a data. Por conta do Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, eu preparei alguns vídeos a respeito da Shoah aqui para o canal. Então, terça-feira nós conversamos a respeito do campo de extermínio de Treblinka e hoje nós vamos conversar a respeito do massacre de Babi Yar. E se tudo der certo, amanhã eu trarei um filme para a gente conversar, tá certo? Espero que vocês gostem. Então, pessoal, em 22 de junho de 1941, teve início a Operação Barbarossa, que foi o nome que os alemães deram para a invasão da União Soviética. A Alemanha pretendia se apropriar do petróleo do Cáucaso e também das terras produtivas russas e, sobretudo, fazer os soviéticos de escravos. Quando os alemães chegaram em Kiev, que é a capital da Ucrânia, as primeiras vítimas foram os pacientes de um hospital psiquiátrico da cidade. Na véspera da Operação Barbarossa, cerca de 230 mil judeus viviam na cidade de Kiev. Alguns judeus conseguiam ser evacuados com a chegada dos alemães, outros fugiram, mas boa parte ficou na cidade. Em 24 de setembro de 1941, a NKVD explodiu um prédio que estava sendo utilizado como quartel pelos alemães. Os nazistas utilizaram isso como desculpa para matar todos os judeus de Kiev como uma forma de retaliação. Então eles publicaram em jornais diversos ali na Ucrânia, falando para os judeus de Kiev e dos arredores se reunirem ali próximo a um posto que havia na ravina de Babi Yar. E nesse texto, nesse comunicado, eles falavam para os judeus levarem documentos, objetos de valor, lençóis, dando a entender que os judeus seriam reassentados em outros lugares. Também eles proibiam a população ucraniana de entrar na casa dos judeus enquanto eles estivessem fora, ou seja, isso dava uma falsa sensação de que os judeus retornariam para suas casas. A escolha do dia 29 de setembro de 1941 para que os judeus se reunissem ali na ravina de Babi Yar foi proposital, porque nessa data caía a festa de Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é uma festa muito importante do calendário judaico. E os nazistas, eles faziam muito isso, como uma forma simbólica para eles mesmos. Então eles escolhiam as datas para realizar massacres e tal, ou em feriados judaicos ou em feriados soviéticos. E aqui tem um relato de uma moradora de Kiev, de uma ucraniana cristã chamada Eli Nartova. Saí para a varanda, vi uma multidão de judeus guardados por 4 policiais, andando pela rua. Eles eram de diferentes idades, mas principalmente idosos.
Eles andavam devagar e com caras tristes, que era difícil olhar para eles. Todos pareciam doentes. 3 mulheres foram carregadas em carrinhos de mão. Suas pernas estavam penduradas e balançando e batendo no pavimento. Ai, como é terrível viver aqui, como é difícil assistir a essa cena. Eu queria fugir, me vestir e sair para a rua justamente na hora em que eles estavam perto da nossa casa. Eles estavam doentes ou aleijados e os policiais os guardavam. Por acaso conheci uma garotinha que também não conseguia tirar os olhos deles. Ela me perguntou: tia, eles são judeus? Para onde eles estão sendo conduzidos? Era óbvio. Eles vão ser mortos? Seus olhos estavam arregalados. Era óbvio que a tal possibilidade não poderia entrar em sua cabeça. Na cabeça de quem poderia? E então, pessoal, os alemães, eles concentraram os judeus e assassinaram a balas, né? Eles não utilizaram metralhadoras, nada disso, nem câmaras de gás, nada, foi a bala mesmo, né? E vocês podem estar se perguntando, mas os alemães, tinha uma grande quantidade de judeus, acredita-se que nesse dia eles assassinaram entre 30 mil a 40 mil judeus, e como que eles conseguiram isso? Tinham tantos alemães assim em Kiev? Não, eles tiveram ajuda da polícia ucraniana e também de alguns ucranianos que se identificavam com o nazismo. Então, muitos nacionalistas ucranianos, eles apoiaram o regime nazista, acreditando que Hitler poderia salvá-los de Stalin. Mesmo com toda a propaganda nazista e Hitler mesmo sendo muito claros de que os eslavos seriam escravos, né, e de que acreditava-se também que os eslavos eram uma sub-raça, mesmo com tudo isso, ainda muitos ucranianos acreditaram na possibilidade de Hitler ser uma salvação em detrimento de Stalin. Também muitos judeus e comunistas que estavam na cidade, né, de Kiev conseguiram se esconder. Então começou uma caça sistemática por judeus e membros do Partido Comunista. E tanto os judeus quanto os comunistas se infiltraram no meio da população ucraniana, muitos com documentos falsos. Mas essas pessoas que conseguiram isso foram descobertas. E como que elas foram descobertas? Também entregues por ucranianos que, como dito, se identificavam com o nazismo, né? E durante todo o período da ocupação alemã, os alemães continuaram matando os judeus e comunistas de Kiev. E levavam para essa ravina de Babi Yar e também para um campo que eles fizeram ali meio improvisado chamado Sirit. Então, em agosto de 1943, começou uma operação chamada 1005, em que os alemães determinaram que os corpos das pessoas que estavam na ravina de Babi Yar deveriam ser desenterrados e queimados para ocultar crime de guerra, certo? E aí um grupo de prisioneiros, judeus e não judeus, foi designado para isso. Em Babi Yar foram mortos cerca de 70 a 100 mil judeus e não judeus. Stalin não deixou que o massacre de Babi Yar fosse estudado e divulgado no Ocidente, porque ele acreditava que as vítimas judias deveriam ser tratadas da mesma maneira que as vítimas soviéticas. Então, segundo ele, como todos os soviéticos sofreram nas mãos dos nazistas, não fazia sentido que os judeus fossem estudados de forma separada, que o genocídio judaico fosse estudado de forma separada, ou tivesse mais atenção, coisa assim, né? Portanto, esse massacre ele só chegou aos historiadores ocidentais após a queda da União Soviética. E também muitos massacres como Babi Yar ocorreram. Então vilas inteiras de judeus
foram destruídas. Em muitos lugares não houve nenhum sobrevivente. Então isso ainda está sendo estudado pelos historiadores, hoje os historiadores ucranianos e os historiadores ocidentais, porque tiveram lugares que simplesmente tudo desapareceu. Então, como não houve sobrevivente, fica difícil das pessoas saberem que ali existiu algum vilarejo judaico. Então, pessoal, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Um abraço e até mais.